Então, é chegado o momento de darmos início ao nosso estudo semanal da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje, no livro Em Busca da Verdade, capítulo 4, nós estaremos abordando o tópico sair de si mesmo. Mas vamos à nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Separamos esse parágrafo. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima, na permanência sobre a terra, valioso tempo de aprendizado, que não deve menosprezar. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos desse parágrafo da mensagem de Emmanuel, visando construir uma ponte com o nosso estudo dessa tarde. Então, essa passagem de Romanos é aquela na qual o apóstolo Paulo diz que se vivermos em espírito, de fato, viveremos. E em relação a isso, Emmanuel começa dizendo que, nesse sentido, o aprendiz aplicado vale-se do dia em que permanece na Terra um valioso tempo de aprendizado. Vejamos aqui alguns aspectos importantes que somos chamados a refletir. O primeiro deles é esse ponto de vista renovador de observar a experiência no corpo como uma matrícula num grande educandário, como uma experiência na qual o nosso espírito veste-se de uma indumentária grosseira adequada à escola da terra, justamente um mundo de provas e expiações, e que ele está aqui, como já dizia o apóstolo Paulo, como forasteiro, como alguém de passagem por uma terra que na verdade não é a sua. Então, continuando, Emmanuel nos diz: nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Eis aí o ponto vital nessa nossa experiência de aprendizagem na vestimenta física. É perceber problemas, dificuldades, aflições como oportunidades de crescimento e de superação. Como o próprio Emmanuel aqui coloca, recursos de iluminação e engrandecimento. Então é preciso, na medida em que nós nos alinhamos com os propósitos do Evangelho do Cristo e nos esforçamos na prática do bem, do amor, da caridade, percebermos que as dificuldades, os sofrimentos que surgem devem ser observados como circunstâncias propícias à nossa iluminação, e não como um castigo ou como um sofrimento sem maiores utilidades. É uma nova maneira profundamente inovadora de observar a experiência da nossa
reencarnação. Vamos então para o nosso estudo, cujo tema central, sair de si mesmo. Aqueles que já nos acompanham há algum tempo sabem que esses textos de Joana, no livro Em Busca da Verdade, têm por base central a parábola do filho pródigo. E é ainda nessa parábola que nós iremos ver e comentar alguns tópicos do capítulo que Joana nos traz. Sempre importante lembrarmos que o objetivo maior desses estudos é o estímulo à leitura das obras de Joana, principalmente da série psicológica, procurando diminuir dificuldades de compreensão e estimular, através das observações que trazemos, o trabalho de renovação e de aprimoramento íntimo, sempre ensejando uma ponte entre a psicologia espírita, que Joana nos traz, e o objetivo maior do Evangelho do Cristo, a nossa espiritualização. Trata-se de uma aceitação consciente do si mesmo. Compreendendo o seu lado sombra e as suas dificuldades em lidar com ele, devem-se considerar as ocorrências negativas e perturbadoras como naturais. Então, Joana começa a analisar nessa temática, um parágrafo logo no início, a chamada de conscientização nossa de que o trabalho de aceitação consciente de si mesmo compreende e envolve as questões relativas ao nosso lado sombra. Joana coloca esse argumento que aqui estamos refletindo pelo seguinte: a maneira eficaz de trabalharmos o nosso aprimoramento, o nosso crescimento espiritual, não é negando e tentando fugir dos aspectos frágeis e de desequilíbrio que trazemos na nossa personalidade e que muitas vezes são reflexo do nosso passado de erros e de vícios, o nosso campo de sombra. A forma eficaz para a superação e o trabalho, a ressignificação desse lado sombra, é tomar consciência da existência dele. É parar de atribuir determinadas fraquezas de caráter ou de comportamento que tenhamos, responsabilizando espíritos obsessores, demônios, intervenções espirituais maldosas. Na verdade, todas elas existem, mas só atuam em nós através dos subsídios que oferecemos. E que, quando não se encontra em atitudes irresponsáveis que estejamos tendo ainda, encontram no nosso inconsciente, no nosso lado sombra, os pontos de apoio e de interferência. Então, ela diz: devem-se considerar as ocorrências negativas e perturbadoras como naturais. Naturais no sentido de não serem negadas, de serem aceitas para o trabalho eficaz de
superação, de transmutação delas. Prossigamos. Normalmente, os conteúdos da sombra são contestados pela persona. O irmão mais novo e o irmão mais velho da parábola em estudo, a parábola do filho pródigo, que também podem encontrar-se no mesmo indivíduo, quando este sofre repulsa de si mesmo e o desejo de elevar-se, ocorrendo inevitáveis conflitos. Então, os conteúdos da sombra são contestados pela persona normalmente, porque por espontâneo progresso evolutivo que a nossa presente encarnação traz, nós trazemos em nós mesmos o impulso de progresso e de evolução e de superação de vícios e desequilíbrios ou crimes do passado. E por isso, a imersão desses aspectos do interior do nosso psiquismo é alvo de censura e de contestação pela persona, pela pessoa que somos na presente encarnação. E aqui, quando Joana, entre aspas, coloca o irmão mais novo e o irmão mais velho da parábola, é justamente por eles representarem, na parábola do filho pródigo, os dois aspectos de ilusão, projetando no mundo material e nas circunstâncias a felicidade, como também na atitude de reclusão egoísta do irmão mais velho, em ficando com o pai, não evitar um nível de conflitos pessoais e interiores que o fazia também ser infeliz, mesmo ficando na casa do pai. Então, pode encontrar-se na mesma pessoa os dois fatores. Os fatores da fuga irresponsável e o fator da presença desequilibrada. A pessoa não expressa no mundo material, no mundo social, os desequilíbrios íntimos que traz, mas, por outro lado, os mantém e os vitaliza às escondidas da sociedade. A semelhança do irmão mais velho que ficou na casa do pai. Então, é por isso que esses conteúdos que são da sombra do nosso psiquismo, como Joana coloca, são contestados pela nossa persona atual. Herdeiro de si mesmo, o ser humano é soma das suas experiências, que desenvolve os valores para a própria evolução. O que lhe constitui desafio em uma etapa desse crescimento, noutra se lhe torna mais acessível. Aqui Joana faz uma referência ao fato, primeiro, de assumirmos a responsabilidade pelo que pensamos, sentimos e fazemos, que é o resultado das nossas próprias heranças, do nosso passado espiritual. E depois, quando ela diz que desenvolve os valores para a própria evolução e que ele constitui desafio em sua etapa desse crescimento, noutra se lhe torna mais acessível. É a referência aos chamados arquétipos de Jung, os padrões de comportamento e de experiências que tivemos em outras encarnações e que facilitam ou dificultam determinadas experiências que estamos tendo agora. É devido a esses arquétipos que as conquistas solidificadas pelo espírito
quer na área intelectual, na área das artes, podem e normalmente voltam a se apresentar noutra encarnação de forma mais acessível, mais natural, como sendo, e de fato é, um patrimônio adquirido pelo próprio espírito. Então, às vezes constitui elementos facilitadores, mas quando esses arquétipos estão associados a vícios e desequilíbrios cometidos pelo espírito em outra encarnação, aí se tornam fatores de desafio ou de desequilíbrios, se o espírito a ele se entregar. A parábola do filho pródigo, assim como a da dracma perdida e a da ovelha perdida, constituem preciosas lições de autodescobrimento daquele que deseja identificar a finalidade da jornada terrestre, conseguindo superar o vazio existencial. É interessante nesses aprofundamentos que Joana traz sobre a parábola do filho pródigo, percebermos como os ensinamentos do Cristo, sobretudo em forma de parábolas, vai ao longo dos séculos aprofundando em conteúdos, em extrairmos lições e aprofundamentos como esse que Joana aqui traz. Porque inserido nessas parábolas estão as lições do autodescobrimento. A experiência mal lograda do filho mais jovem, assim como também a experiência mal lograda do filho mais velho que fica na casa do pai, evidenciando todos dois um nível de vazio existencial pela ausência do amor, da compreensão profunda dos objetivos da vida. Então, esses aspectos vão sendo trabalhados sutilmente na parábola, e Joana traz aqui, à luz da psicologia profunda, os subsídios para o melhor aproveitamento por nós. Cumpre-lhe vigiar as subpersonalidades comprometidas com a sombra, preservando o bom humor e evitando suas alterações, que abre espaço para a interferência de espíritos inferiores, gerando alucinações e ressentimentos, portadores de enfermidades de várias etiologias. Nesse parágrafo que separamos aqui, queremos destacar esse aspecto quando Joana diz assim: cumpre-lhe vigiar as subpersonalidades comprometidas com a sombra, ou seja, os aspectos negativos do nosso personalismo, alojados no inconsciente, nas sombras, e que devem estar sendo vigiados, transcendidos posteriormente, para não recairmos em quedas existenciais. E também quando Joana, e esse aspecto aqui acho mais importante, quando ela diz: preservando o bom humor e evitando suas alterações, que abre espaço para as interferências dos espíritos inferiores. Bom, há uma referência implícita, como percebemos, aquele ensinamento do apóstolo Paulo em uma de suas cartas, quando ele exorta os cristãos a rejubilar-se, a estarem em uma condição interior de alegria.
de bem-estar com a vida. Na verdade, esse aspecto emocional que Paulo já advertia aos cristãos e que aqui Joana chama a atenção sobre o bom humor, é porque quando nós estamos de bem com a vida, quando nós estamos harmonizados intimamente, é natural a decorrência do bem-estar associado ao sentimento de gratidão e de alegria, de bom humor. Quando falta isso em nossa experiência cotidiana, nós estamos abrindo espaços para o negativismo, o pessimismo, para a associação com os espíritos inferiores. Ou nós trabalhamos um nível de consciência no qual interagimos e estamos de bem com a vida e com as experiências que ocorrem no dia a dia. Lembrando aqui a mensagem de abertura do programa, quando Paulo, na carta aos Romanos, fala, Emmanuel, comentando a carta de Paulo, diz sobre nós percebermos obstáculos e dificuldades como instrumentos para o nosso crescimento espiritual, e não para um baixo astral, e não para ficarmos entristecidos. Porque quando optamos por esse tipo de emoção baixa, nós chamamos para perto de nós os espíritos que sofrem ou que estão desequilibrados no mundo espiritual. Então, preservando o bom humor e evitando suas alterações. Procedendo do ontem, o espírito apresenta-se com o patrimônio amealhado, construindo o porvir que lhe está reservado. O seu esforço em favor da aquisição do estado luminoso deve constituir-lhe meta essencial na luta em que se empenha. Muito material aqui para refletirmos juntos. Claro, todos nós procedemos do ontem. Trazemos um passado. Não está apagado. O espírito apresenta-se com patrimônio amealhado, conquistado, construindo o porvir que lhe está reservado. O dia que nós vivemos, as circunstâncias do cotidiano que agora estamos tendo na nossa encarnação, estabelecem pela conduta da nossa vida como será o porvir, o dia de amanhã, a existência futura. O seu esforço em favor da aquisição do estado luminoso deve constituir-lhe meta essencial. Ora, o estado luminoso, que oportunamente já falamos aqui, é o estado de interação com o divino. É o estado íntimo de harmonia com as leis de Deus, com os acontecimentos da vida, com o papel que desempenhamos na atual encarnação. Então, o estado luminoso reflete-se na profunda espiritualização que estejamos trabalhando conosco. Isso deve constituir meta essencial para nós. Objetivo maior. Essa conquista independe de qualquer façanha paranormal, seja anímica ou mediúnica, antes valendo pelo autoconhecimento e as transformações emocionais para melhor que possa conseguir. Interessante e importante esse aspecto que Joana cita aqui. Esse esforço de autoiluminação, de trabalhar
o estado luminoso em nós não tem a ver com mediunidade, nem com paranormalidade, nem com possibilidades anímicas do nosso espírito, em termos fenomênicos. Não. Tem a ver com o trabalho de autoconhecimento e de transformações emocionais que consigamos fazer. Ou seja, tem a ver com isso que nós temos procurado aqui compartilhar nesses estudos da psicologia espírita. É aí aonde, como Joana diz em outra obra sua, vai se formando o homem psi, que não é o homem mediúnico, é o homem que, pela interação constante do seu psiquismo com a espiritualidade elevada, reflete-se no que ele pensa, no que ele sente, no que ele faz, essa comunhão elevada, facultando-lhe viver na experiência física no máximo de consciência espiritual, desperta, acordada e atuante. A sua saúde física, psíquica e moral dependerá sobretudo desse empenho, desse entendimento da finalidade do corpo que o capacita para a plena libertação dos arquétipos tormentosos que ainda o mantêm em escravidão. Então, esse trabalho que estamos sendo estimulados a fazer em termos de espiritualização profunda, é claro, redundará em saúde física, psíquica e moral. E que representa também, como Joana aqui coloca, a libertação dos arquétipos tormentosos. Os arquétipos aqui, lembrando, os modelos, os padrões, os hábitos de desequilíbrio que estão no nosso inconsciente e que trazemos do passado. Apresenta a libertação disso, que quando não é feita, o mantém escravo. O mantém numa condição aonde, inesperadamente, diante de um problema, de uma dificuldade maior, a pessoa toma uma atitude totalmente inesperada e que, quando é uma atitude negativa, ele mesmo depois não entende como é que pôde agir daquele modo. Algum arquétipo do passado se impôs. Foi isso. Desse modo, a evolução do ser, sua felicidade e harmonia dependem exclusivamente dele mesmo, contando com a misericórdia e a bonança do amor, sempre responsável pela concessão da plenitude. Então aqui, depois desses esboços, nessa temática que Joana vai trabalhando conosco, nós somos, claro, levados à conscientização de que é exclusividade e responsabilidade principal nossa o estado de harmonia ou de felicidade no qual estejamos nutrindo. Porque da parte de Deus e das leis divinas, nós sempre podemos contar com a misericórdia, a bonança, o amor. Então, as dificuldades e os atrapalhos são de nós mesmos. Porque tudo foi preparado e estruturado pelo Pai Criador para que atinjamos a felicidade e a plenitude o mais rápido possível. Quando os indivíduos se aperceberem
das vantagens do amor a si mesmo, de início, ao seu próximo como consequência, e por fim a Deus, tudo se lhe modificará durante o périplo orgânico, a viagem no corpo, a reencarnação, pois que esse tropismo superior alçá-lo-á ao estágio de individuação. Então, aí está delineado, como já estava no próprio Evangelho do Cristo, a base maior da lei do amor, que se alinha com a espiritualização profunda que nós somos chamados a trabalhar conosco mesmos, de tal forma que já durante a encarnação que estamos tendo atualmente, o nosso périplo orgânico, já possamos nos perceber e usufruir dessa interação felicitadora, planificadora. E no final Joana diz, pois que esse tropismo superior, essa identificação com a luz maior, que é Deus, alçá-lo-á ao estágio de individuação. Lembramos aqui esse estágio de individuação, aonde o indivíduo, a pessoa, por uma interação profunda com a sua essência espiritual, ela consegue ir percebendo e trabalhando em si mesmo um desligamento em termos de identificação com reencarnações passadas, com a própria encarnação atual, em termos de individualismo, mas percebendo como uma experiência que vai se juntar às experiências anteriores em termos de aproveitamento máximo para o efetivo estágio, ou estado, melhor dizendo, luminoso, que é a proposta que Joana faz nesse capítulo que nós estamos comentando. Eu quero lembrar uma obra pouco conhecida no movimento espírita, muito importante no entendimento dessa individuação, desse trabalho de espiritualização profunda. É a única obra do médium Divaldo Pereira Franco que foi trazida pelo espírito Pastorinho, aquele autor do livro Minutos de Sabedoria. Ele trouxe um livro através da mediunidade de Divaldo. Transcendência e Imortalidade. Se me lembro bem o título, se não for esse, no próximo estudo eu corrijo. Então, nessa obra que o Pastorinho traz, há ao longo dos capítulos um trabalho que se alinha perfeitamente com esse que estamos estudando na série psicológica de Joana de Ângeles. O título da obra é Imortalidade e Transcendência, algo assim. Esqueci exatamente o título, mas fica a dica dessa obra de Pastorinho, a única dele que Divaldo nos trouxe. E agradecemos aqueles que nos acompanharam nesse rápido estudo. Se possível, compartilhem essas informações. E estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube e no canal da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Até o próximo estudo.